Olá, bom dia a todos e todas que estão nos acompanhando agora na transmissão dessa live, Avaliação na Prática Escolar. É com carinho, com amor, com alegria imensa que nós iniciamos essa fala hoje, com todos vocês que estão aí na escola, nessa semana de implementação do planejamento que foi repassado na semana passada aos nossos gestores escolares, para que eles replicassem com vocês assuntos importantíssimos para a gente iniciar nosso ano letivo de 2025. Então, hoje, a Superintendência Regional de Ensino de Teoflotone, Diretoria Educacional B, preparou com muito carinho uma fala com a Andréia Lima, que é analista educacional aqui da Diretoria Educacional B, e que desde 2020 é coordenadora das avaliações educacionais. Vai trazer para vocês aqui, na prática, como vocês vão conseguir acessar o painel de dados das avaliações e utilizar esse conhecimento para preparar as aulas de vocês, fazer um planejamento pedagógico incrível, para que vocês consigam realmente avançar, né, e dar continuidade a tudo que vocês já iniciaram no ano passado, quem está começando agora, que está chegando também, para começar a ter luz dentro do que vocês estão se propondo a fazer aí nas nossas escolas estaduais. Então, com muito carinho, passo a palavra para você, André, em nome de Jaceline, nossa superintendente. Desejo a todos e todas um excelente trabalho, um excelente início de ano letivo. Bom dia a todos. Desejamos a todos que hoje seja um ótimo dia de trabalho, que todas as escolas consigam fazer uso dos resultados educacionais e elaborarem os seus planejamentos com base nesses resultados, né? A gente fala tanto em avaliação dentro da escola, então nós temos que começar a fazer uso desses resultados em prol da melhoria da qualidade do processo ensino-aprendizagem dentro da escola. Então, vamos, né, iniciar nosso trabalho nessa manhã de hoje e qualquer dúvida que vocês tiverem no decorrer da fala, vocês podem ir colocando aí no chat, que depois a gente retorna isso para vocês em forma de boletim com perguntas e respostas, tá? Aí vocês podem ir colocando aí, que quando a gente concluir, aí a gente manda para todos vocês, tá? Então, vamos lá. A avaliação escolar hoje, ela só faz sentido se tiver um intuito de buscar caminhos para melhorar a aprendizagem. Isso está no livro da Jussara Hoffmann. Então, esta avaliação escolar que a gente faz dentro da escola, seja ela uma avaliação interna, seja ela uma avaliação externa, ela só vai fazer sentido se ela tiver o intuito de melhorar a aprendizagem. E como que ela vai melhorar a aprendizagem? A partir do momento que eu fizer uso desses resultados. Aí sim eu vou colocá-los em prática, fazer as verificações dos pontos fortes da escola, dos pontos fracos, e a partir daí eu vou fazer o meu planejamento, eu vou replanejar tudo aquilo que eu pensei a priori no primeiro momento em sala de aula. Para a gente começar nosso trabalho, nós vamos primeiro no conceito de avaliação educacional. Se eu for buscar o que é avaliação, eu encontro, né, na internet, nos dicionários, que a avaliação ela é uma prática pedagógica que visa verificar o nível de aprendizagem dos estudantes, identificar as dificuldades e os avanços e orientar as intervenções necessárias para melhorar o ensino. Então, nesse primeiro conceito, nós vimos que eu preciso fazer uso dessa avaliação para eu identificar o que é avanço e o que é dificuldade, e a partir daí eu vou planejar o meu trabalho dentro de sala de aula. Se eu pegar um outro conceito, ele fala que a avaliação é uma tarefa didática necessária e permanente no trabalho do professor, ela deve acompanhar todos os passos do processo ensino-aprendizagem. Então, olha só, ela é necessária e ela é permanente, ou seja, ela é contínua dentro da escola e ela que vai acompanhar e que vai nortear o processo ensino-aprendizagem dentro da escola. Com base em quê? Com base nos resultados que ela me oferta. Com esses dois conceitos, de posse desses dois conceitos, como que está isso dentro da escola?
Será que no dia a dia da escola a gente tem esse pensamento da avaliação na prática? Eu consigo fazer uso desta avaliação da forma que me foi proposto? E eu entrando para dentro da escola, se nós pegarmos a avaliação dentro da LDB, no seu artigo 24, ela propõe uma avaliação que garanta o bem-estar do aluno. Por que isso não acontece na prática? Se ela é para promover o bem-estar do aluno, por que nossos alunos têm tanto receio de fazer uma avaliação? Porque eles encaram a avaliação em larga escala como é uma avaliação do governo que não vai me ofertar nada, não me traz nenhum resultado. Por que ela não pode ser contínua e cumulativa na prática do professor? Porque no conceito fala que ela é uma prática necessária e permanente. Ou seja, eu tenho que fazer uso dessa avaliação o tempo inteiro, não só ao final de um bimestre, ou ao final de um semestre, ou ao final de um ano letivo. Ela é uma prática recorrente. Será que, da forma atual, estão sendo avaliados todos os aspectos do estudante dentro da escola? Da forma que a avaliação está sendo feita dentro da escola, ela está sendo avaliada tudo que o aluno traz para dentro da escola? Então, são pontos que nós devemos refletir em relação à avaliação. Porque se a gente pensar em avaliação ao final de um bimestre, ao final de um semestre ou ao final de um ano letivo, ela não vai atingir isso que está sendo proposto aqui nesses dois conceitos e nem na LDB, que garante que ela quer preservar o bem-estar do estudante. Porque aí ela só vai ter o caráter de me avaliar e de me informar se eu sou bom ou ruim naquele componente curricular. E a avaliação educacional, ela, por si só, ela não é só isso, né? Então, ela abarca todos os aspectos do estudante, né? Afeta todos os níveis do estudante, e não só em um determinado momento, em um determinado componente curricular. Então, nós, enquanto escola, enquanto professores e equipe pedagógica, eu tenho que pensar na avaliação educacional como um todo. Eu avaliando meu aluno o tempo inteiro e em todos os seus aspectos. E qual a importância da avaliação educacional? Vamos fazer uma reflexão. A avaliação, quanto aos resultados da avaliação, e como o professor se percebe nesse processo. Veja essa imagem. O professor está carregando na mão várias avaliações. Tenho que corrigir essas provas. O resultado dessa correção vai me dizer se eu, enquanto professor, quando eu pego uma avaliação interna ou uma avaliação em larga escala, né, uma avaliação externa, seja ela somativa ou formativa, quando eu me aproprio daqueles resultados ou na minha avaliação que eu apliquei, essa correção vai me dizer o quê? É o momento que eu, enquanto professor, eu vou refletir a minha prática. Será que aquela proposta que eu utilizei, aquela metodologia que eu utilizei para ensinar determinado conteúdo, ela chegou a todos os meus estudantes? Todos os meus estudantes conseguiram entender? Ou a maioria dos meus estudantes conseguiram internalizar aquele componente que eu estou apresentando naquele momento? Será que a minha postura ali naquele momento, ela foi adequada para ensinar aquele conteúdo? Será que eu fiz uma análise do que os meus alunos sabiam previamente, antes de iniciar aquele conteúdo? Então, este é o momento. Né? Então, a avaliação, ela reporta isso para o estudante. É uma autoavaliação do professor e também uma autoavaliação do aluno, porque a partir do momento que o aluno ele também recebe o resultado de uma avaliação, ele vai fazer a avaliação. Eu poderia ter estudado mais. Por que eu não tirei a dúvida com o meu professor no momento que ele fez a explicação daquela matéria? Então, é um momento de reflexão. Então, como nós estamos agora na semana de planejamento, então o nosso olhar está aqui neste momento para professor, especialista em gestão.
Então, a avaliação é como que eu me percebo diante dessa avaliação. Eu faço uso desses resultados, eu me preparo para essa avaliação. Na hora que eu estou elaborando essa avaliação, eu tenho que ter em mente tudo aquilo que eu expliquei em sala de aula, como é o nível daquela turma que eu estou dando aula, para na hora de elaborar essa avaliação. E de posse desses resultados, o que isso vai me dizer? Então, vocês agora, a hora que tiver de posse dos resultados das avaliações externas, né, da avaliação intermediária, que foi a última avaliação formativa que nós fizemos em 2024, de posse desses resultados, é o resultado mais recente que nós temos, que o PROF e o PROEB ainda não saíram. O que esses resultados estão me dizendo? Quais são as habilidades em que nossos alunos apresentaram maior dificuldade? Então, é com base nessas habilidades em que eles apresentaram maior dificuldade, é que nós vamos começar o planejamento desse ano. Por isso que quando alguém fala em progressão continuada, muitas pessoas criticam a progressão continuada. E aí, nesse momento, quando alguém fala comigo, eu falo, há controvérsias. Porque a gente não pode confundir a progressão continuada com a progressão automática. Porque o princípio da progressão continuada é este, é eu analisar o que o meu aluno aprendeu no ano anterior, o que ele apresentou de dificuldade, e eu montar o meu planejamento deste ano com base nas dificuldades que aquela turma apresentou o ano passado. E hoje ela é minha turma. Né? Então, agora vocês vão estar de posse das turmas que vocês vão estar trabalhando ao longo de 2025 e vocês têm aí na escola todos os resultados de cada um dos seus alunos. Então, vocês sabem quais são as dificuldades em que a escola apresentou maior dificuldade no ano de 2024. Esses alunos saíram da etapa anterior e chegaram nessa etapa agora com essas dificuldades. Então, nosso trabalho tem que partir dessas dificuldades para eu tentar, né, fazer a intervenção pedagógica ou a recomposição das aprendizagens daquilo que eles ainda não aprenderam. E assim é o aluno. Quando eu estou dando aula dentro da sala de aula, o aluno ele vai fazer essa análise também com base nos resultados que ele tem. Aí ele vai falar, eu poderia ter estudado mais, eu preciso melhorar aqui, mas esses resultados, eles precisam ter conhecimento deles, né? Então, o resultado de uma avaliação externa, ele é público. Eu, enquanto aluno, eu tenho que tomar conhecimento dele, eu, enquanto professor, eu tenho que me apropriar dele, e eu, enquanto equipe pedagógica, me apropriar, e a partir daí, juntamente com os professores, eu vou fazer uso desses resultados e fazer um replanejamento imediato para que eu consiga fazer uma intervenção dentro do tempo hábil. Então, outra reflexão que a gente tem que fazer, a aferição de notas do processo de avaliação corresponde à efetiva aprendizagem dos nossos estudantes? Então, eu preciso fazer essa reflexão. A matéria foi dada, mas ela foi compreendida a ponto dos alunos sanarem as dificuldades que eles tinham? Então, é outra reflexão que nós temos que fazer enquanto escola, para que a gente possa cumprir o nosso papel, né? Que é de escolarização, de que o aluno possa aprender dentro da escola. E ele só vai conseguir aprender a partir do momento que as dificuldades foram sendo apresentadas e a gente tentar sanar essas dificuldades enquanto é espaço escolar, que isso aí é papel nosso. Né? Então, nós temos que fazer esta reflexão aí na função da avaliação, dos resultados da avaliação. E friso com vocês mais uma vez, os estudantes, eles têm que tomar conhecimento dos resultados, seja das avaliações internas, né, que essas eles tomam porque os boletins são emitidos, mas das avaliações externas também. Porque aí esse preconceito de que eu não vou fazer uma avaliação externa, a avaliação externa eu devolvo com 10 minutos, ou eu vou rabiscar o gabarito da avaliação externa, é porque eu não tenho ainda em mente que essa avaliação ela é importante e que ela também
emite resultado da minha aprendizagem. Tem aluno que não tem conhecimento disso. Então, fazer a avaliação externa para ele não tem nenhuma relevância. Por quê? Porque ninguém ainda mostrou para ele a importância e o papel desta avaliação. A partir do momento que ele toma conhecimento, que ele tem uma nota também, né? Não é uma nota, mas ele tem uma proficiência, eu não preciso usar esse termo técnico, e que essa proficiência posiciona ele em um determinado padrão de desempenho, aí sim ele vai falar, não, essa avaliação é tão importante quanto aquela que o professor elabora dentro da escola. Essa também, ela emite como que eu estou, né, dentro da escola, dentro daquele período. Então, o aluno ele tem que entender a importância da avaliação para que ele possa fazê-la, porque a gente cansa de ouvir aqui na regional, os alunos não querem fazer avaliação, os alunos, eles fazem boicote para fazer a avaliação, mas por que eles fazem boicote? Porque alguém antes, ou eles ouviram em algum lugar, que aquela avaliação é só uma avaliação do governo, sem nenhuma importância. E também porque ninguém nunca parou para mostrar o resultado para ele. A partir do momento que ele vê publicitado o resultado dele, ele toma um choque. Até mesmo pelas minhas experiências dentro das escolas, eu vejo que os alunos tomam um choque e eles mesmos depois falam, ó, a senhora pode voltar aqui, que quando abrir esse resultado novamente, nós não estaremos dessa forma. Já ouvi esses relatos nas escolas em que eu estive, né? Então, é uma reflexão que a gente deve fazer do papel da avaliação e a importância dela dentro da escola. Seja ela interna, seja ela externa, qualquer uma, todas elas têm sua importância dentro da escola e nós temos que fazer uso destes resultados para a montagem do nosso planejamento dentro da escola. E esse planejamento ele vai ter que ser revisto o tempo inteiro. Nós vamos passar pelas avaliações diagnósticas agora, elas iniciam no dia 20 de fevereiro, e aí os alunos vão estar fazendo essa avaliação diagnóstica para a gente emitir os resultados para vocês no mês de março, e a partir daí, esse planejamento que nós estamos fazendo hoje, ele começa já a sofrer alterações a partir do mês que vem, que nós vamos ver o resultado da avaliação diagnóstica, que vai ser o resultado mais recente que nós vamos ter, então, é um resultado fresquinho, então nós vamos ter que sentar, refazer esse trabalho e falar, não, vamos ajustar agora o que nossos alunos precisam ver neste momento. Vocês vão ver que vai ter habilidades que vão até bater com aquilo que nós temos hoje no resultado da intermediária. Então, a avaliação educacional é um processo que deve ser incorporado à prática do professor, em que todas as experiências, manifestações, vivências, descobertas e conquistas dos estudantes devem ser valorizadas com o objetivo de revelar o que o estudante já tem e o que lhe falta. Mas se eu só deixar para avaliar isso ao final de um bimestre, ao final de um semestre, eu não vou conseguir valorizar e nem ter conhecimento daquilo que meu aluno já sabe. E eu só vou saber fazer isso, ter noção do que ele já sabe a partir do momento que eu faço esse diagnóstico em sala de aula. E aí eu vou tomando conhecimento do que nível que meus alunos estão, né? Qual é o conhecimento de mundo que esses alunos meus estão trazendo, para a partir daí, meu planejamento, ele tomar um pé que tenha mais a cara daquela turma. A avaliação também ela é essencial para assegurar a qualidade do ensino oferecido. Então, é através da avaliação que ela vai me mostrar, ela vai me dar o feedback de como está o meu trabalho e o feedback de como está a aprendizagem dos alunos dentro daquela instituição de ensino. E aí eu vou verificar, aquilo que eu estou fazendo está atingindo o meu público-alvo ou não. Ela também permite que as escolas identifiquem suas fortalezas e áreas que necessitam de melhorias. Aquilo meu que é bom, eu tenho que preservar, garantir que continue, independente de qual etapa que meus alunos estejam. Mas aquilo que é meu, que é característico da minha escola e que faz minha escola ser, assim, referência dentro da minha comunidade, eu tenho que manter. E aquilo que ela necessita de melhoria é na avaliação que eu vou verificar. Aí eu vou tomar pé das minhas habilidades foco, das fraquezas, daquilo que meus alunos tiveram dificuldade e que eu preciso melhorar.
E ela também contribui para a tomada de decisões e para a implementação de melhores práticas. Então, a partir do momento que eu tenho o resultado da avaliação, reunimos todos novamente e vamos falar, ó, nós precisamos tomar esta medida aqui agora para que a nossa escola melhore os resultados ou que para a qualidade da nossa escola melhore, para que nossa escola continue sendo referência na nossa comunidade. Então, é um trabalho que sempre vai e volta, porque eu vi o resultado, preciso de fazer acertos. E aí eu começo a implementar melhorias para que a qualidade da minha escola sempre ela vá melhorando, né? A análise dos resultados. Então, eu vi a importância da avaliação, vi que ela é um processo contínuo, cumulativo, porque ela vai estar comigo o tempo inteiro para eu ficar fazendo a análise daqueles resultados e para ela ficar me dando feedback de o que eu tenho que melhorar o tempo inteiro. Então, essa é a importância dela. Agora nós vamos nos apropriar dos resultados, seja da avaliação interna, da avaliação externa ou das duas juntas. Na análise dos resultados, eu vou identificar os pontos positivos e os pontos negativos. Quais são as habilidades e competências que são fortes na minha escola e quais são as habilidades que são habilidades em progressão que ficaram para trás e eu não dei conta de fazer a recomposição dela ou a intervenção delas no momento adequado. Então, agora é o momento de eu parar e falar, vamos fazer a recomposição disso que nossos alunos não aprenderam nas etapas anteriores. Não focar apenas nas críticas, não é só focar no que é ruim. Vocês vão ver que no painel de resultados, no portal CIMAR, mostra para vocês tanto os pontos fortes como os pontos que precisam de melhoria. Então, aqueles que são fortes, eu preciso preservar, preciso manter um nível de aprendizagem com meus alunos para que isso não caia. Então, eu tenho que estar sempre estimulando esses alunos para que o nível da minha turma nunca caia. Reconhecer as áreas de sucesso que devem ser mantidas ou ampliadas. Aquilo que é bom na minha escola, eu tenho que manter. Se eu tenho uma liderança forte lá dentro da sala de aula, eu tenho que manter. Se eu tenho um relacionamento muito bom, professor e aluno, a gestão e os professores, a gente consegue fazer um trabalho articulado dentro da escola, então isso eu tenho que manter. Isso é um ponto forte meu e que vai me levar à melhoria da minha escola cada vez mais. E eu, através dos resultados, eu vou reconhecer os aspectos que demandam melhorias. Então, aí eu vou parar e falar, estes são os pontos fortes, mas estes pontos aqui a gente precisa parar, repensar, não vamos colocar uma venda aqui nos olhos, fingir que isso não está acontecendo dentro da escola. Porque nós só vamos protelar o problema, vamos só levá-lo mais para frente. Então, bater naquilo que é necessário naquele momento, para a gente conseguir, juntos, como nesta semana nós estamos todos juntos, vamos sentar, todos os professores, independente do componente curricular, vamos sentar aí por área e vamos mostrar, vocês vão visualizar o que é que precisa ser melhorado e vamos fazer esse planejamento articulado, porque aí a linguagem que vai ser utilizada na escola vai ser a mesma, e assim os nossos alunos vão conseguir resultados cada vez melhores e a aprendizagem vai melhorar cada vez mais. Não é focar só numa proficiência elevada, é na aprendizagem do aluno. Eu canso de falar nas minhas reuniões, por trás de uma proficiência, por trás de um IDEB, tem um grande número de estudantes. Então, se o meu IDEB é alto, ou se a minha proficiência é baixa, isso são os meus alunos que estão lá na escola. Aquele algarismo representa 200 alunos de uma escola, 1.000 alunos de uma outra escola, 760 de uma outra escola. Então, aquele algarismo, a gente tem que humanizar aquele algarismo, porque ele retrata o sucesso e as dificuldades de cada um dos nossos alunos lá dentro da escola. Então, vamos pensar que quando a gente vê um resultado de avaliação, vamos pensar em humanizar, vamos dar vida àquele algarismo,
porque ali por trás estão vários estudantes e vários profissionais que deram aquele DEB ou que deram aquela proficiência para a escola, né? Ali está refletindo o trabalho da escola, está refletindo a aprendizagem dos estudantes. E muitas vezes a gente foca só no número. Ah, o IDEB da escola X é 6, o IDEB da escola Y é 4,5. Oh, aquela escola precisa melhorar, porque a outra tem 6 de IDEB. Mas e o que está por trás desse 6 e desse 4,5? Nós temos que rever o que está por trás, né? Então, as avaliações, elas já foram aplicadas, então, mira bem nesse alvo aqui. As avaliações já foram aplicadas, vocês já se apropriaram desses resultados, desses dados que elas publicaram, vocês vão se apropriar hoje novamente. Esses dados, eles deram para vocês um diagnóstico, vocês vão voltar nesse diagnóstico novamente, vocês vão visualizar as dificuldades e o sucesso desses alunos nas avaliações. Então, com base nesse diagnóstico que vocês têm, agora a escola vai montar um plano de ação. Ela vai montar o seu planejamento com base nesses dados que nós já temos em mãos. E esses dados, gente, ele tem nome. Ele tem o nome da escola, o nome da turma, o nome de cada aluno. Então, vocês podem se apropriar disso, porque hoje vocês estão reunidos por escola. Então, esses alunos são seus. E vocês podem ver como que está cada aluno que hoje está matriculado nessas turmas que vocês estão analisando agora. Então, montar um planejamento com base na realidade que vocês têm hoje. Que a realidade está sendo reportada para vocês, está sendo retratada nos resultados das avaliações. A partir do momento que eu monto esse planejamento, aí sim eu vou vislumbrar a mudança aí dentro da escola. É só assim que a escola vai conseguir a mudança que ela quer. A hora que o planejamento tiver a cara da escola, ela tiver a cara daquela turma em que eu vou estar lecionando a partir de segunda-feira. Aí sim, o meu trabalho, ele vai ser real, ele vai ser significativo, né? Uma frase que a gente ouviu quantos anos, né? Há tantos anos que a gente escuta. Então, aí sim, ele vai ser real mesmo. Ele vai refletir aquilo que a minha turma está precisando. Não é só eu pegar aquilo que o Estado elaborou para mim e vou levar para a sala de aula. Às vezes eu preciso, né, voltar em algumas itens, em algumas habilidades que ficaram perdidas ao longo do percurso escolar do estudante. E aí, vocês vão montar o plano de ação, que é o planejamento. Então, vocês têm que elaborar um plano de ação para abordar as questões identificadas. Eu abri lá o meu painel de dados, eu abri meu portal CIMAV, eu visualizei em cada etapa, em cada componente curricular, quais são os pontos fortes e quais são os pontos fracos de cada uma das etapas. E aí eu vou elaborar um plano de ação, um planejamento que leve em consideração todas essas realidades que nós identificamos aí nos resultados das avaliações. Nesse planejamento, neste plano de ação, se nós tivermos que fazer uma intervenção, uma recomposição de aprendizagens, então nós vamos ter que colocar metas claras, prazos definidos e responsáveis. Vamos dar nome a cada uma das ações que nós vamos colocar dentro da escola. Que é muito fácil a gente montar um planejamento, deixar ele lá na gaveta e depois, ao final do ano, a gente vê assim, vamos ver o que nós conseguimos e o que nós não conseguimos. Não vamos ter conseguido. Por quê? Porque foram metas longas. Não, vamos colocar metas curtas. Vamos dar nome, isso é para X, isso é para Y, que vai ela executar esse trabalho dentro de 10 dias. Dentro de 10 dias você volta. X, aquilo que nós propomos, o que é que você conseguiu? Nós conseguimos isso. Eu ainda preciso voltar nisso. Replanejamos novamente, traçamos outra estratégia, porque aquela estratégia que foi elaborada não atingiu todos os estudantes. Refazemos ela, colocamos novos prazos, se precisarmos, colocamos mais responsáveis, aí sim, nosso planejamento, ele vai ser significativo. Nosso plano de ação, ele vai dar resultado.
porque nós colocamos um tempo. Vamos dar 15 dias. Nós vamos fazer uma sequência didática. Os planos de curso de 2025 vêm agora todos em sequência didática. A sequência didática tem duração de 20 dias. Dentro de 20 dias eu volto nessa turma. Professor, como é que ficou a sequência didática, após a aplicação dela, de todas as atividades de ensino, atividade de consolidação, atividades avaliativas? O que nossos alunos atingiram? A maioria conseguiu? Não conseguiu, então vamos refazer o nosso trabalho. Ótimo, conseguimos, então agora vamos seguir em frente. Vamos ver agora a nossa proposta de trabalho da agora em diante. Aí sim nós vamos conseguir sanar as dificuldades dos nossos estudantes. Porque o estudante, ele está dentro da escola, ele é responsabilidade da escola, independente da origem dele. Hoje ele é da escola. A partir do momento que ele matriculou, ele está ali na escola, ele é de nossa responsabilidade. Mas ele veio com dificuldade do ano anterior. Então, nós vamos ter que montar um projeto, um plano de ação, de recomposição de aprendizagem. Não, nós precisamos de intervenção pedagógica nesse momento, porque ele aprendeu, ele só está com dificuldade. Não, ele não aprendeu, então precisa da recomposição. Quando ele não aprende, eu preciso da recomposição. Então, nós vamos criar essas estratégias dentro da escola para sanar a dificuldade dos nossos estudantes. Porque aí nós não vamos ficar aos olhos da comunidade lá fora que fala que a escola passa o aluno sem saber. Então, nós temos que ver o que o aluno não sabe ou o que ele tem de dificuldade para que a gente possa ajudar esse aluno a seguir, a trilhar o caminho com sucesso dentro da escola. Divulgar os resultados da avaliação e o plano de ação aos envolvidos, promovendo o engajamento na busca por melhorias contínuas. Então, eu tenho que divulgar os resultados da avaliação para os alunos, para os pais, para os professores, para os especialistas, ou seja, para a comunidade como um todo. Para todo mundo tomar conhecimento de como que está o processo de ensino-aprendizagem dentro da escola. Porque aí todo mundo vai fazer parte do processo. Aí o aluno entra e vai falar, não, nós precisamos melhorar. Aí nós temos que puxar as lideranças das turmas, né? O Grêmio Estudantil, o líder de turma, vamos propor trabalho para essas turmas. Então, nós temos que colocar todo mundo na roda para que todo mundo esteja engajado e todo mundo, né, assuma sua responsabilidade e para a gente melhorar o resultado onde que for preciso melhorar. Acompanhar a execução das ações propostas, avaliar e verificar o progresso e ajustar a estratégia. Isso aí é o especialista junto com o professor, é o diretor junto com o especialista, junto com os professores, né? São os professores junto com os estudantes. Então, neste plano de ação, neste planejamento de melhoria do processo de ensino-aprendizagem dentro da escola, esse trabalho tem que ser monitorado o tempo inteiro, né? Para ver se ele está sendo conduzido. No período de avaliação externa, os diretores e os especialistas, que são os que eu mais trabalho no dia a dia, veem o monitoramento. Eu ligo para diretor, ligo para especialista, fulano, nós estamos verificando aqui o lançamento de resposta na sua escola, ele não está indo muito bem, está precisando. Não, André, é porque os professores vão começar o lançamento tal dia. Não, André, é porque o lançamento vai ser de forma manual. É porque nós não vamos utilizar o aplicativo. Então, a gente faz esse monitoramento. E como a gente sabe quem são os responsáveis, a gente chega até para o diretor. O diretor é fulano que é responsável pela turma tal. E essa turma, o trabalho não está evoluindo. É a mesma coisa dentro da escola. Olha o trabalho aqui, nós propusemos essa proposta de trabalho aqui, aí no final daquele período o especialista apresenta, nós atingimos isso, mas tem turma que ainda precisa caminhar mais. Voltamos naquela turma, vamos, né, reprogramar aquelas atividades, fazer os ajustes necessários, mas de tal maneira que a aprendizagem dos alunos nunca fuja do foco da escola. Esse é o papel principal da escola, que os alunos aprendam. Então, esse é o trabalho que tem que estar sempre na mira da escola. Em primeiro lugar, tudo que a escola faz é em função da aprendizagem dos estudantes. Então, não adianta, né, ter recurso e mais recurso dentro da escola, comprar kit, fazer tudo e o aluno não está aprendendo. Então, ele precisa aprender.
Então, desta forma, a avaliação se torna um instrumento poderoso para o desenvolvimento e aprimoramento contínuo de qualquer escola. E eu falo isso, gente, porque eu acredito, eu sou igual a torcida do Galo, eu acredito. Então, eu acredito que com a apropriação dos resultados das avaliações, a escola fazendo uso dela, elaborando estratégia em cima daqueles pontos que precisam de melhoria, o resultado da escola vai ser um resultado sempre muito bom. E se ela tem um resultado muito bom, é porque os alunos estão aprendendo lá dentro, né? Então, se hoje eu tenho uma proficiência muito boa, é porque meus alunos estão aprendendo. Eu vivenciei o ano passado escola em que ele teve o resultado da avaliação intermediária, o gestor não gostou daquele resultado. Quando foi na outra avaliação, aquela das escolas das adolescências, o diretor, a gestão da escola, juntamente com a equipe pedagógica da escola, montou-se uma estratégia de trabalho e quando o resultado saiu, o gestor chegou para mim e falou, André, agora ele refletiu o resultado da minha escola. Porque isso aqui é minha escola. Mas por que refletiu o resultado da escola? Porque foi feito um trabalho com os professores, foi feito um trabalho em cada sala de aula. Eu estive na escola, e no dia que eu estive na escola, estava tendo uma festa pelo resultado de uma determinada turma. Porque a turma tinha obtido um resultado muito bom. Mas por quê? Porque eles elaboraram uma estratégia de trabalho, a estratégia de trabalho deu certo, e uma determinada turma tinha atingido aquilo que eles estavam esperando. Então, quando eu falo com vocês que eu acredito no trabalho da avaliação, é porque eu vejo que esse trabalho, a escola tem condições de melhorar cada vez mais com base naquilo que os indicadores apresentam para a escola. E os indicadores, eles são fidedignos, gente, porque as nossas escolas, eles têm mais de 80% de participação dos alunos nas avaliações. Então, por isso que ela é um instrumento poderoso, porque ela está ali o tempo inteiro, ela mostra a evolução da escola no decorrer do ano. Eu tenho a avaliação diagnóstica, nós temos a avaliação intermediária. Nesse ínterim, nós temos a avaliação contínua das aprendizagens do MEC, depois nós temos a avaliação externa ao final do ano, que é o antigo ProAlf, ProEB. Então, ela está ali o tempo inteiro, ela perpassa todos os momentos do processo ensino-aprendizagem dentro da escola. Então, por isso que ela é um instrumento valioso dentro da escola. E nós temos que aprender a fazer uso desses resultados, desses indicadores, porque eles nos mostram uma fotografia de como está sendo o trabalho dentro da escola. E aqui, nós estamos vendo a trilha formativa que a escola pode fazer com base nos resultados das avaliações. Então, a hora que eu identifiquei que eu tenho uma habilidade, que o meu aluno tem dificuldade, eu identifiquei isso lá na avaliação. Então, lá no painel de dados ou no portal CIMAV, eu vou ter o descritor. Mas lá ele tem o descritor, o número daquele descritor, e lá mesmo também tem o número da habilidade. Eu vou pegar aquele descritor e vou localizá-lo lá no meu currículo referência, que lá tem todas as habilidades previstas para o ensino fundamental, para o ensino médio, para a educação básica em geral em Minas Gerais. Aí eu vou fazer o meu planejamento, eu tenho isso como a minha Bíblia, como meu livro de cabeceira, que é o meu currículo referência. E aí eu vou começar a fazer o meu planejamento. Esse currículo referência, eu vou encontrá-lo lá no meu plano de curso. Os planos de curso de 2025 foram disponibilizados para a rede na sexta-feira. Né? Então, nós já temos os planos de curso 2025 e a novidade é que esse ano eles vêm, né, em forma de sequência didática. Aí eu vou fazer o meu planejamento, né, em cima dele. E aí, do meu planejamento, eu monto, e eu preciso estudar sobre aquilo. Se eu tiver dificuldade, eu vou estudar sobre aquilo. Eu encontro isso na escola de formação, eu encontro nos documentos pedagógicos da própria Secretaria de Estado, nas orientações pedagógicas que tem no próprio portal CIMAV. Aí eu estudei, verifiquei, analisei os resultados, né? Vou fazer meu planejamento agora
em cima daqueles materiais que são da própria Secretaria de Estado. Nós temos o Lupa, nós temos os cadernos mapa, né? Então, eu vou fazer o meu planejamento em cima disso. Que lá eu tenho sugestões de aula, eu tenho sugestões de atividades para a sala de aula, né? E aí, com base nisto, né, que eu apropriei dessas dificuldades lá nos meus resultados da avaliação, eu fiz o levantamento das habilidades que são foco de atenção para mim, montei meu planejamento, fui lá no caderno mapa, fiz uso daquilo que está sendo proposto lá, achei atividades, no Lupinha eu achei textos que vão me auxiliar no meu trabalho em sala de aula, montei o meu plano diário ali. Aí eu vou para a sala de aula. Vou para a sala de aula consciente das dificuldades que meus alunos têm, já pesquisei o que eu posso ofertar para os meus alunos que apresentaram essas dificuldades. Já pesquisei quais os meus alunos que têm essas habilidades consolidadas e que vão poder me ajudar como monitor em sala de aula, para eles me ajudarem lá dentro da sala de aula com os alunos que apresentam dificuldade. E aí sim, eu vou poder dar uma aula, né, que vá atingir todos os meus estudantes dentro da sala de aula. Então, esse é o percurso que eu faço a partir do momento que eu tomo conhecimento daquilo que a avaliação educacional da escola me mostrou. Que ela me mostrou quais são meus pontos fortes, quais são meus pontos fracos, e eu elaborei todo o meu trabalho, meu planejamento, meu plano diário, com base naquilo que a avaliação me mostrou. E aí eu fiz uso daquele material, que eu não estou só dentro da escola. Né? Eu não estou só, eu tenho material que vai poder me ajudar. E eles estão disponibilizados para todos nós. Né? Se eu entrar no Se Liga, eu vou encontrar todos esses materiais. Não é isso? E aí, como que eu vou fazer uso dos resultados educacionais? Hoje nós temos todos os resultados educacionais no portal CIMAV. Diretor tem acesso ao portal CIMAV, especialista tem acesso ao portal CIMAV, os professores têm acesso ao portal CIMAV, né? Cada um com seu perfil, mas todos eles têm acesso ao portal CIMAV. Todos nós temos. Nós, enquanto regional, também temos nosso acesso. A secretaria também disponibilizou o painel de dados. Dentro do painel de dados, eu tenho o link das avaliações formativas, o link dos resultados do ProAlfa e do ProED, eu tenho o link dos resultados do IDEB, eu tenho o link do fluxo escolar, onde eu vejo os alunos que estão frequentes, que não estão frequentes, eu tenho o link do Buscativa, que eu sei quais os alunos que estão em frequência de risco e que eu preciso buscar, né? Eu tenho o DED dentro do painel de dados, né, que eu posso consultar, ver como é que estão o lançamento de frequência, como é que estão as notas desses alunos. Então, tudo isso eu acho dentro do painel de dados. Basta eu acessar, né, com o e-mail institucional da escola. E tem o portal das avaliações, que é um portal, né, onde aquelas informações que são públicas, qualquer pessoa acessa ao portal das avaliações e acha os resultados, os indicadores que são públicos, que podem ser pesquisados, né? Não vou achar aqueles resultados que são restritos, que é próprio da escola, né? Então, isso eu não vou achar no portal das avaliações. Mas nesses 3 links aí acima, a equipe vai encontrar os resultados alcançados pelos estudantes da escola, bem como materiais que explicam esses resultados. No portal CIMAV tem um link lá, quando eu entro em CIMAV, tem assim, orientações pedagógicas, alfabetização, matemática. Então, tudo que eu, enquanto professor, que eu preciso saber sobre o processo de avaliação, de alfabetização, de matemática, as habilidades que são históricas, né, que os alunos apresentam maior dificuldade, tudo isso eu encontro. E como eu localizo essa habilidade que são históricas e que os alunos apresentam maior dificuldade? Como que eu vou encontrá-la no portal CIMAV? Como que eu acho na matriz de referência? Como que eu a localizo no IDEB? E aí te dá todas essas orientações. Então, são ferramentas em que o professor pode estar fazendo uso no dia a dia para fazer seu planejamento diário, são ferramentas que podem ser utilizadas dentro do módulo 2
como forma de estudo. Né? Porque assim eu vou estar estudando, os módulos não estão aí para esse momento de estudo, de aprimoramento, eu posso fazer uso dessas ferramentas para eu estar estudando no dia a dia. Então, esses resultados nós podemos utilizar, visualizar em todos esses links aí que nós mostramos. Então, tudo isso aí está disponível. Então, após a hora que vocês forem sentar para apropriar dos resultados, vocês podem abrir tanto o portal CIMAV, como o painel de dados, como o portal das avaliações. O que difere um do outro é que no portal CIMAV eu tenho resultado por aluno. No painel de dados eu tenho o desempenho da escola, a participação, as habilidades foco de atenção, o percentual de acerto por habilidade, mas eu não tenho o resultado do aluno. No painel de dados eu não tenho, né? E no painel de dados eu visualizo isso em forma de gráfico, como eu visualizo em forma de planilha. E no portal CIMAV eu já não visualizo em forma de gráfico, mas no painel de dados eu visualizo. E no portal das avaliações eu visualizo em forma de planilha, mas aquilo que é público, a participação da escola, a proficiência da escola, mas eu não acho o resultado por aluno, né? Porque no portal ele é o resultado mais público. Então, o que difere um do outro é exatamente isso. Agora, no portal CIMAV, né, com o login e senha do diretor, com o login e senha do especialista, eu consigo visualizar o resultado por estudante, por etapa, por estudante e por componente curricular. Então, vamos lá. Aqui eu estou mostrando uma tela do portal CIMAV. O diretor me cedeu esse direito de imagem aqui, a gente não tem o nome da escola, mas eu entrei em contato com o diretor, ele está reunido agora com os professores dele, ele sabe que esse resultado aí é dele, né? Então, nós pegamos aqui o resultado da avaliação intermediária do 9º ano, né, em língua portuguesa. E nós podemos ver aqui, no percentual de acertos por habilidade, que essas habilidades em que aparece de cor azul são as habilidades em que os alunos tiveram maior percentual de acerto, tiveram acima de 60% de acerto. Então, esses alunos aí, eles não apresentaram, este 9º ano desta turma, ou estes 9º ano desta escola, no ano de 2024, não apresentaram dificuldade nestas habilidades aí que estão de azul. Elas não apresentaram dificuldade, né? Mas essas dificuldades que estão num laranja mais escuro e num laranja mais claro, essas habilidades, os alunos apresentaram dificuldade. Estas habilidades são foco de atenção para a escola. Porque esses alunos estavam ano passado no 9º ano, este ano eles estão no 1º ano e continuam aí na escola. Um ou outro que saíram. Mas eles estão aí nessa escola. Então, eles entraram hoje no 1º ano do ensino médio e eles carregaram com eles estas dificuldades. Então, o planejamento hoje, do 1º ano do ensino médio desta escola, ele tem que estar pautado nessas habilidades em que os alunos apresentaram maior dificuldade. E aqui nós temos aí a habilidade. Se eu pegar essa primeira habilidade com 39%, este descritor aí, que é o descritor 21, em que houve 39% de acerto, que descritor é esse aí? Localizar informação explícita em um texto. Olha o outro descritor aí, que é o 22, é a habilidade 05, inferir o sentido de palavra ou expressão a partir do contexto. E olha a habilidade que eu destaquei aí, interpretar textos que articulam elementos verbais e não verbais. Foi a habilidade em que a escola apresentou maior dificuldade. 18% dos alunos acertaram essa habilidade. Mas antes de eu focar nessa habilidade, eu tenho que me atentar que eu tenho habilidades que antecedem a essa e que deveriam ter sido consolidadas lá nos anos iniciais e que não foram. Vou pegar uma habilidade elementar aqui, ó, localizar informação explícita no texto. Explícito é aquilo que está nítido, está lá dentro do texto. Eu aprendo a localizar isso lá nos anos iniciais. Quando eu começo a ler frases, só que o aluno está no 9º ano e ele não sabe essa habilidade.
Então, antes de eu focar na minha habilidade com menor percentual de acerto, que é interpretar textos que articulam elementos verbais e não verbais, eu preciso voltar com meus alunos em localizar a informação explícita em um texto, eu preciso inferir o sentido de palavra ou expressão a partir do texto. Eu li um texto e está destacado uma palavra ou uma frase e eu preciso entender o que aquilo quer me dizer. O que aquilo quer me dizer. Então, eu tenho que inferir esse sentido. Mas, para eu inferir, eu tenho que entender. E se eu não entendo, se eu não consigo compreender, porque isso aí não está nítido, não está explícito, eu não vou conseguir seguir no texto. Outra habilidade aqui que o aluno apresenta muita dificuldade, reconhecer as relações entre partes de um texto, identificando os recursos coesivos que contribuem para a sua continuidade. É o descritor 37, a habilidade 11 lá no plano de curso. Então, ele não consegue reconhecer as relações entre partes de um texto. Coerência e coesão. Eu preciso que meu aluno entenda, mas ele precisa reconhecer quais as partes que compreendem aquele texto e que dão sentido àquele texto. Também teve um grau de acerto muito baixo. Eu tenho outra habilidade aqui que tem 25% de acerto. Identificar as marcas linguísticas em um texto. Então, tudo isso, eu, enquanto professor, eu tenho que parar e pensar que essas habilidades que eu estou mostrando aqui são habilidades em progressão, que eles deveriam ter sido consolidadas em etapas anteriores e que os alunos entraram no 9º ano carregando essas dificuldades. Tem habilidade aí que eu vou ter que fazer recomposição, para que essa habilidade que eu estou apontando aí como que é a habilidade que apresentou maior dificuldade, que é interpretar textos que articulam elementos verbais e não verbais, então eu tenho que fazer uso de tirinha, de charge, que a imagem vai estar me falando alguma coisa. Então, antes disso, eu tenho outras habilidades em que eu preciso me apropriar, que a turma precisa apropriar para que ela consiga caminhar em passos largos aí no 1º ano do ensino médio. Então, eu tenho que fazer a recomposição. Então, qual é o papel nosso hoje aí nesse dia de hoje? Eu vou me apropriar desses resultados, né? Tanto que aí no documento orientador da secretaria, ele deu um exemplo até de matemática, que os alunos têm dificuldade em números fracionários. Então, eu tenho que revisar as minhas estratégias de ensino sobre essas habilidades aqui que os alunos apresentaram maior dificuldade. Vou rever minhas estratégias, ver o que eu preciso. Não, vamos conduzir o trabalho esse ano de uma outra maneira para que os nossos alunos possam melhorar, para que os nossos alunos possam aprender. Então, eu localizei quais são as habilidades em que os nossos alunos apresentam maior dificuldade. O que eu vou fazer agora? Eu vou agora localizar isso lá no meu plano de curso. E aí eu vou montar aqui agora quais são o descritor na avaliação intermediária que os nossos alunos apresentaram maior dificuldade. Eu peguei só uma aqui para mostrar como exemplo dessa escola, que é o descritor 57, interpretar textos que articulam elementos verbais e não verbais. Quando eu fui lá no plano de curso, esta é uma habilidade, como ela está em progressão, ela perpassa todos os anos finais do ensino fundamental. Como que ela está lá no plano de curso? Identificar e analisar os efeitos de sentido que fortalecem a persuasão nos textos publicitários, relacionando estratégia de persuasão e apelo ao consumo com os recursos linguísticos discursivos utilizados, como imagens, tempo verbal, jogos de palavras, figuras de linguagem, etc., com vistas a fomentar práticas do consumo consciente. Então, eu já localizei ela lá no plano de curso. Então, se eu já localizei ela lá no plano de curso, eu já sei em que momento essa habilidade ela tem que ser trabalhada. Mas antes disso, eu mostrei para vocês ali no slide anterior que este 9º ano desta escola, esse 9º ano do ano passado, que é o 1º ano este ano, eles têm habilidades
que deveriam ter sido consolidados em etapas anteriores e que não foram. E que agora eu preciso fazer recomposição delas, que eram habilidades elementares, lá do primeiro ao quinto. Primeira habilidade, ela está lá no plano de curso, localizar informação explícita em texto. Ela perpassa toda a educação básica. Outra habilidade, inferir informações implícitas nos textos lidos. Olha como é que ela está no plano de curso. Outra habilidade, comparar informações apresentadas em gráficos e tabelas. Outra habilidade, relacionar textos com ilustrações e outros recursos gráficos. Olha lá, elementos verbais e não verbais. Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos, gráficos, visuais em textos multissemióticos. Identificar e discutir o propósito do uso de recursos de persuasão, cores, imagens, escolha de palavras, jogo de palavras, tamanho de letras em textos publicitários e de propagandas como elementos de convencimento. Então, eu já localizei essas habilidades lá no plano de curso, que são habilidades que aqui, na minha avaliação intermediária, já me retratou que essas habilidades, os nossos alunos trouxeram para o nono ano, apresentam muita dificuldade, olha para vocês verem, 29% de acerto, 39%, 25% de acerto e 18% de acerto. Então, em um grupo de 100%, a maioria dos alunos não sabe. E se eles não sabem, eu não posso permitir que eles eles estejam no primeiro ano e continuem carregando essas dificuldades. Então, eu preciso montar um planejamento com foco nessas habilidades, foco de atenção, e que o aluno precisa fazer recomposição. E aí, esta habilidade aqui de interpretar textos que articulam elementos verbais e não verbais, ela é uma habilidade em progressão e que vai caminhar lá para o ensino médio. E lá no ensino médio, ela vai aparecer como? Em explorar os recursos e efeitos multissemióticos disponíveis, apropriando-se de práticas colaborativas, de escrita, de construção coletiva do conhecimento e de desenvolvimento por meio de projetos. Então, ela está lá no ensino médio também, porque ela está em progressão. Então, ela perpassa todas as etapas. Então, eu preciso que meus alunos se apropriem, aprendam, né, se apropriem dessa habilidade e eles aprendam o que ela quer dizer. Então, eles aprendam isso aí dentro da sala de aula. Mas para eles aprenderem, para eles conseguirem interpretar textos que articulam elementos verbais e não verbais, eles precisam antes aprender a localizar informações explícitas, inferir informações, né? Comparar informações. Então, tudo isso eles precisam antes. Então, para isso, eu vou ter que fazer um planejamento que contemple essas dificuldades, para depois eu me apropriar de interpretar textos que articulam elementos verbais e não verbais, porque as outras antecedentes são elementares, deveriam ter sido aprendidas antes. E onde que eu vou achar estas sugestões? Eu consigo ir lá no caderno mapa, e aqui eu estou mostrando para vocês onde que ela está no caderno mapa, quais as páginas que tem essas atividades e que vão poder nos ajudar aí na hora de montar nosso plano diário. Né? Então, aqui, nós formatamos aqui para vocês como a gente faz nas oficinas, né, da equivalência dos descritores para as habilidades e onde que a gente encontra isso no plano de curso e nos cadernos mapa. Então, aí nós estamos mostrando para vocês. Aqui nós pegamos uma de língua portuguesa. E aqui também tem uma outra habilidade que está relacionada ao sexto, ao nono ano, né, dessa habilidade que nós projetamos como habilidade principal, que é articular o verbal com os esquemas infográficos, imagens variadas, etc., na construção ou reconstrução dos sentidos dos textos de divulgação científica e retextualizar o discurso para o esquemático. Infográfico, esquema, tabela, gráfico. Então, nós estamos mostrando para vocês
e, ao contrário, de transformar o conteúdo das tabelas, esquemas, infográficos, ilustrações, etc., em texto discursivo como forma de ampliar as possibilidades de compreensão desses textos e analisar as características das multissemioses e dos gêneros em questão. E aqui nós mostramos onde que nós vamos encontrar isso nos cadernos mapa. Na mesma escola, nós fomos no 9º ano e pegamos o percentual de acerto por habilidade em matemática. E aí nós vimos que o mapa de matemática, ele difere do mapa de língua portuguesa. Que em língua portuguesa, no 9º ano, nós tínhamos habilidades em que a maioria dos alunos, né, estavam com elas consolidados ou em estado de consolidação. Mas em matemática, 100% dos alunos desta escola, no 9º ano, e que estão hoje no 1º ano, apresentam dificuldade em matemática. Então, os professores de matemática da escola têm que estar atentos, porque os alunos têm habilidade aí e que os alunos não sabem. Tem a habilidade aí que é própria do 9º ano, que eles não sabem, e tem a habilidade aí que também eram de etapas anteriores e que os alunos não sabem. Então, precisam passar pelo mesmo processo de recomposição de aprendizagem que nós passamos em língua portuguesa. Então, vai ter que fazer a mesma coisa. E aqui nós separamos uma habilidade: executar cálculos com números reais, inclusive potências com expoentes fracionários. Então, aí nós já estamos trabalhando com números irracionais, não é? Lá no 9º ano, os alunos apresentaram muita dificuldade, levaram essa dificuldade lá para o 1º ano do ensino médio. Mas eles apresentaram dificuldade com números naturais, eles apresentaram dificuldade em geometria, eles apresentaram dificuldade em álgebra, eles apresentaram dificuldade com cálculos matemáticos, ou seja, eles têm dificuldade em todos os eixos matemáticos. E estes alunos, em nenhum momento, mais de 50% dos alunos souberam responder aquele item na avaliação intermediária. E eu tenho como localizar isso no portal Cimar. Basta eu ver qual é a habilidade que está aqui, eu vou no resultado por aluno e vejo o nome de todos os alunos e quantos alunos acertaram e quais alunos acertaram aquela habilidade. E aí eu vou ter nome dos alunos que não sabem aquela habilidade. E aí eu vou montar ou um agrupamento, ou vou fazer uma intervenção em um outro horário, vou fazer um trabalho diferenciado do contraturno, aí a escola vai montar a estratégia que ela tem condições de executar. E aí nós identificamos aqui em matemática que executar cálculos com números reais, inclusive potências com expoentes fracionários, foi a habilidade em que os alunos tiveram menor percentual de acerto. Então, vamos lá. Aí eu fui lá no plano de curso, agora aqui eu já fiz diferente. Eu já fui lá no plano de curso, peguei esse descritor que está aqui e localizei ele lá no plano de curso do 9º ano. Ele está lá. Olha a habilidade aí. Eu localizei ela, a habilidade no plano de curso. Olha o objeto de conhecimento dela aqui. E aqui as orientações pedagógicas que tem para esta habilidade. E essa habilidade também ela é um dos descritores do SAEB. Nós vimos na live da Secretaria de Estado que este ano é ano de IDEB. Então, os nossos olhares estão este ano para a avaliação do SAEB. Não que a escola vai caminhar em função do SAEB, mas é um ano de publicação de IDEB. Então, se essa é uma habilidade que os nossos alunos têm muita dificuldade, chegaram no 1º ano do ensino médio com essa dificuldade de executar cálculos com expoentes fracionários, potências com expoentes fracionários, antes do expoente fracionário, ele tem dificuldade lá com números irracionais, com números fracionários. Então, eu preciso que esses alunos sanem essas dificuldades. Eu tenho que fazer a recomposição das aprendizagens
dessas habilidades que eles ainda não sabem. E nós temos alunos, gente, que está no 9º ano e que eles não dominam as 4 operações. Então, nós precisamos fazer essa recomposição. Senão, eles vão estar no ensino médio, esse mapa vai ficar cada vez mais escuro, porque eles vão apresentar mais dificuldade, porque aquilo que é elementar e aquilo que é básico, eu não sei. Então, se eu não sei somar, eu não sei subtrair, eu vou ter muita dificuldade para multiplicar e para dividir. E ainda mais se eu for caminhar para os números reais, para os números inteiros, para os números decimais, para os números fracionais, para expressões algébricas, para as expressões numéricas. Então, se eu não sei, eu não vou conseguir executar esta habilidade que está sendo foco de atenção aí na escola. Fui no plano de curso, localizei. Então, o meu planejamento vai ser feito dessa forma. Aí eu vou lá no caderno mapa, onde que eu encontro esta habilidade que está prevista lá no plano de curso, efetuar cálculos com números reais, incluindo potências com números fracionais. Aí está lá no mapa do 9º ano, eu peguei o caderno mapa de 2024, porque quando eu estava montando esse material, o plano de curso de 2025 ainda não tinha saído. Quando ele veio sair, foi na sexta, só que o material já estava pronto, né? E não tive tempo de voltar para refazer isso no plano de curso 2025. Mas aí vocês podem estar fazendo isso. Nós só estamos mostrando para vocês o caminho que deve ser percorrido pela escola. Cheguei no caderno mapa, eu tenho a apresentação, eu tenho números reais, a apresentação, a habilidade que vai ser foco de atenção aí neste caderno aí. Localizei ele lá no caderno mapa. Aí tem o momento, tem toda a explicação dos números. Depois eu chego no 3º momento, que são potências com expoentes fracionários. E aqui vem a explicação para o professor de como que deve ser a explicação do expoente fracionário, no que ele deve retornar, o que ele deve perguntar se o aluno sabe, o que o aluno não sabe. Dá um exemplo de uma potência com expoente fracionário, para ver se ele sabe, se ele não sabe, quais as dificuldades que ele tem. E aí eu vou identificar se o meu aluno sabe ou não, onde que eu preciso retornar. Então, ele está me conduzindo aqui o meu trabalho. Vou encontrar também nos cadernos mapa uma atividade com expoente fracionário. Está aqui à minha direita, aqui essa tela. Tem a página aí do caderno mapa. Também ele me dá uma sugestão de jogo, do jogo do irracional, para eu saber distinguir o que é número racional, número irracional. Então, tem esse jogo. Então, uma forma lúdica de estar aprendendo os números. Então, no caderno mapa, eu encontro todas essas sugestões de atividade para eu estar trabalhando em sala de aula. E eu já estive em escola também em que os professores tinham conhecimento dos cadernos mapa. Vocês conhecem os cadernos mapa? Conhecemos. Como vocês podem estar usando outras ferramentas ou outras sugestões de atividade? Eu estou dando o caderno mapa, que é um documento orientador da Secretaria de Estado da Educação. Então, a própria secretaria, ela oferta isso para a gente. Então, como eu estava falando, eu já estive em escola em que os professores, eles têm conhecimento dos cadernos mapa. Mas eu já tive relato de professor que também relatou que ele não sabia que os cadernos mapa poderiam ser impressos, que ele poderia imprimir. Em nenhum momento a escola informou que ele poderia imprimir determinada parte do caderno, de determinada página, para ele fazer uso daquilo ali. Eu ouvi isso em uma escola. Muita gente pode achar absurdo, mas eu ouvi. Então, a gente tem que se apropriar desses documentos, fazer estudo desses documentos, para que isso possa estar me auxiliando no dia a dia. Então, hoje, como o foco do trabalho é a apropriação dos resultados e como que eu vou fazer uso desses resultados, então nós pegamos um exemplo de língua portuguesa e de matemática, que é o norte do trabalho, depois os professores dos outros componentes curriculares. Eu até sugiro à escola que deixe o portal CIMAVE aberto aí na escola, no perfil do diretor ou do especialista, já deixe ele aberto,
Mostre essa trilha, o percurso que deve ser feito aí no portal Cimave, como que eu localizo a participação, o desempenho, o acerto por habilidade, o acerto por turma, o acerto por aluno, o diretor, o especialista pode conduzir isso, mostra para todos, né? Aí dentro da escola. Depois, deixe essa tela aberta da avaliação intermediária e cada grupo, por componente curricular ou por área, vai lá no portal Cimave e localize as habilidades, foco de atenção, o percentual de acerto por habilidade em cada componente curricular e nas etapas em que vocês vão estar trabalhando. E assim, todos os componentes curriculares vão tomar conhecimento das habilidades que são foco de atenção em cada componente curricular. Porque no perfil do professor, você não consegue fazer essa trilha e não. Mas no perfil do especialista e no perfil do diretor, você vai conseguir. Tá certo? Então, diretor, especialista, abra aí o portal Cimave, mostre isso aqui que nós acabamos de mostrar, faça esse caminho aí dentro do portal e depois permita que cada professor, dentro do seu componente curricular, faça e identifique as habilidades que precisam de sofrer intervenção dentro da escola ou que precisa de recomposição das aprendizagens. E aí, vocês desenhem, façam planejamento com base nestas habilidades, né? E depois planejem as aulas fazendo uso das ferramentas que nós temos disponibilizadas aí no Se Liga na Educação, das ferramentas que nós temos, né, que é próprias do nosso estado, que foram elaborados com base no currículo referência de Minas Gerais, e assim nós vamos trabalhar metodologias mais assertivas dentro da escola, visando a progressão dos alunos dentro da escola. Então, este é o caminho que nós temos que estar fazendo hoje dentro das escolas. Fazendo uso, né, dos resultados das avaliações que a gente encontra tanto no portal Cimave, como no painel de dados, como no portal das avaliações. E aí nós vamos nos apropriar dele e assim nós vamos ter um retrato da realidade do ensino em nossa escola e em todas as etapas em que oferta aí dentro da escola. Então, façam uso desses resultados, analisem os resultados, se apropriem deles e, mais importante, façam o planejamento em cima desses resultados. Que o planejamento tenha a cara da escola, ele retrate a realidade da escola. Aí sim, esse trabalho vai ser significativo e vocês podem ter certeza que o resultado lá na frente vai retratar isso que vocês estão fazendo hoje. Um resultado que vai ter a cara da escola, que vai refletir tudo aquilo que vocês sempre almejaram dentro da escola, que é a melhoria da aprendizagem dentro. E vai ser um resultado. Se hoje ele é fidedigno, ele vai ser mais fidedigno ainda, porque ele vai apresentar o resultado que a escola deseja alcançar. Né? Então, é isso que a gente deseja para vocês. Então, façam uso desses resultados, planejem em cima disso. Nós estaremos aqui na SRE à disposição de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato conosco, que nós vamos estar aqui à disposição de vocês. Desejamos uma ótima manhã de trabalho, um dia de trabalho bastante produtivo e se apropriem dos resultados. Foi muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada pela participação e por estarem aqui conosco neste momento. Eu repasso agora para Isabela para fazer o fechamento da live. Um abraço para todos e muito obrigada. E aí, Andréia, foi maravilhosa a sua apresentação. Eu tenho certeza que a equipe escolar que está te assistindo agora gostou demais. Eu aproveito só mesmo para completar, que eu acho que deve ser dúvida que está passando na cabeça de todo mundo aí, sobre a disponibilidade do material apresentado, né, lista de presença. Essas informações todas estarão disponíveis na descrição do vídeo ou no primeiro comentário, a gente vai fixar lá. Não deixem de encaminhar para a gente, né, as dúvidas, como a Andréia mencionou no início da live,
porque é muito importante para a gente também entender o que vocês estão precisando ouvir, né? O que vocês estão precisando alinhar com a nossa equipe. A gente continua por aqui. O canal de comunicação nosso continua sendo o e-mail institucional, o WhatsApp, os gestores escolares têm esse contato, e a gente agradece demais a audiência de vocês, e esperamos, né, até a nossa próxima live, que provavelmente a gente ainda vai divulgar essa semana, mais um dia. A gente deixa para divulgar os gestores e eles vão comunicar a vocês e transmitir aí. Mas será também uma live muito interessante, formativa, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, até essa próxima live, até o próximo dia que a gente se encontrar presencialmente também. Desejamos um ótimo trabalho aí para vocês, tá bom? Até a próxima. Tchau, Até tchau. a próxima, gente. Tchau. Obrigada, viu, Deia? Obrigada eu, Bela.